como é que a gente conseguiu instalar esse equipamento lá na área que eles tinham disponível. Então, lá o terreno, vocês vão ver, né? Não é um terreno muito grande, a área lá realmente é limitada. E aí a gente fez essa opção em cima de um container. Vocês estão vendo ali, né, que tem uma linha amarela, ali representa o container. Então tudo aquilo está dentro do container. A água vem vou chamar de cachoeira, né, que lá realmente tem uma cachoeira. A água vem, a captação, e a gente fez uma derivação e ela entra para esse misturador hidráulico. Ali a gente dosa o coagulante, né? Lá não está precisando... Ô Felipe, ele precisa corrigir o pH, lá não está corrigindo, né? A gente até corrige de vez em quando, mas com a soda lá, mas só para ele subir um pouco, né? Mas não... porque a água, tranquilo, né? E se precisar, ali também pode corrigir o pH. Depois disso, ele vai para esse tanque aqui tem câmeras, né? Faz um zigue-zague para formar os flocos, é um floculador, né? Ele é relativamente pequeno, né? Comparado a um floculador de uma ETA convencional, mas é o suficiente para conseguir operar a UF. Depois do floculador, ele entra para o container, a água entra no container e vai para os pré-filtros. Aqui, vocês conseguem ver? Nós temos o pré-filtro. Eles são na horizontal porque, às vezes, é necessário fazer a manutenção. Quando acontece uma chuva e vem muito material sólido, né, só a retrolavagem pode não ser o suficiente. Aí eles abrem, são alguns parafusos, abrem, remove o elemento filtrante, passa o lava-jato e coloca de volta. É tranquilo, não é nada demais assim. Os operadores fazem com facilidade lá, né? Depois do pré-filtro, aí tem as membranas de ultrafiltração. Ali nós temos dois bancos, né? Duas linhas, mas o projeto foi preparado para receber mais uma linha. Então eu tenho duas linhas de trabalho, né? E o projeto, ele está preparado para receber mais uma linha. Então, essa ETA hoje, ela opera para 20 litros por segundo. Mas ela está preparada para uma expansão. Ela chegaria a 30. Né? Porque toda a parte hidráulica, bombas de retrolavagem, tudo está pronto. A automação, o painel está pronto. Então, um dia, se for necessário expandir, eles fazem essa aquisição de mais uma linha de membrana e consegue operar com uma vazão maior. Isso foi uma solicitação que aconteceu no momento do projeto, na licitação, né? Foi pedido para preparar isso e a gente acha que realmente é bem interessante, porque a parte da membrana tem o seu valor, né? Mas a outra parte eu tenho que fazer indiferente do tamanho da vazão. Tipo, eu preciso ter bomba de alimentação, preciso ter bomba de retrolavagem, preciso ter pré-filtro, preciso ter toda a parte de dosagem de químico, misturador. Então tudo isso vai, e ele altera muito pouco de uma diferença pequena, né, de 20 para 30. Ele praticamente não tem uma grande alteração. Então é interessante essa situação. E hoje eles não têm a necessidade de aumentar mais a vazão, mas naturalmente as cidades crescem, né? Daqui a alguns anos talvez seja necessário. Então isso está pronto. Então aqui, essa área é a área de filtração, né? De produção de água. Nós temos aqui atrás o painel elétrico. São duas colunas, onde tem o PLC, que o operador pode fazer os ajustes necessários e ler as informações, né? E esse equipamento, nós temos acesso remoto também. Tem o operador ver no computador dele o espelhamento da IHM, o acesso no escritório do SAMAI
Você pode ver o equipamento. Nós, da empresa, também podemos ver o equipamento. A gente dá um suporte, nós podemos dar orientações de manutenção, verificar se o equipamento está operando dentro da normalidade, sugerir alguma modificação, né, algum ajuste de parâmetro. Isso tudo a gente faz. Atrás do painel tem um tanque, que é o tanque de retrolavagem. Ali a gente armazena a água que vai ser utilizada para fazer a retrolavagem das membranas. Então, eu estou produzindo água, eu reservo um pouco do que está sendo produzido, e aí, como eu tenho duas linhas, eu paro uma linha, faço a retrolavagem, a outra está produzindo. A hora que terminou, eu faço naquela que estava esperando. E aí a gente vai fazendo todo o processo 24 horas, né? É full time. Nós também temos integrado ao container a parte de químicos, de dosagem química, aonde ela é totalmente isolada do resto, porque os químicos dão vazamento, sabe? Solta vapor, não tem jeito, isso acaba contaminando a outra parte. Na outra parte eu tenho motores, eu tenho um painel elétrico, eu tenho toda a estrutura mesmo. Então, se tiver a passagem de vapores para o outro lado, vai acontecer contaminação, vai acontecer oxidação. Então a gente isola essa parte. Essa parte do lado de cá é isolada toda com aço inox, é toda feita com aço inox, o isolamento. Tem uma contenção, então aqui no desenho não representa tão fácil, mas lá vocês vão ver. Se acontecer vazamento, fica lá dentro, depois o operador pode ir lá fazer a lavagem, né? E uma coisa que ficou boa nesse projeto também é o abastecimento de químico. Por quê? Eu não consigo ter um reservatório muito grande dentro do reservatório. Não tem espaço para eu reservar metros cúbicos de químico. Então, os reservatórios que estão ali dentro, eles estão interligados com uma rede para o reservatório de armazenamento. Aqui são IB6, né, reservatórios de 1000 litros, né, e eles estão interligados. Então, quando começa a baixar o nível aqui, é feita a reposição do químico. E aqui sempre tem um nível correto de químico, porque eles estão interligados, entendeu? Então, o operador não tem que ficar carregando químico, manuseando, né, porque é um produto químico, né, não, tem que tomar o cuidado, né, para manusear, pode acontecer algum acidente. Então, assim, fica muito mais prático a operação, e segura também, né. Os químicos não são, como eu mostrei lá, né, o consumo não é muito elevado, né, mas tem que repor ele com uma certa frequência. Então, dessa forma, aqui, numa estação maior, por exemplo, né, se precisar estocar mais químico, porque o intervalo do fornecedor é mais longo, em vez de 1000 litros, eu posso botar 5000 litros, posso botar o reservatório que for necessário. Porque como ele interliga com o container, né, o volume ali é indiferente. Eu sempre vou manter o abastecimento de químicos sem risco de faltar. Ok? Isso aqui é a ETA. A saída de água, a gente dosa o cloro, o hipoclorito e o flúor, e daqui vai para o reservatório, né? A qualidade da água que a gente está conseguindo lá é de turbidez 0,1, né? É o que nós temos nas leituras lá. E a cor, eu acho que é perto de 6, né? Fica em torno de 1 a 6 ali. Então, assim, é uma água de boa qualidade. A desinfecção é mais fácil, né? Porque você tem uma água bem limpa, bem clarificada, então a dosagem de cloro é bem baixa. Aí depois dá para ver até a dosagem que está sendo colocada lá. Mas você tem uma água realmente bem limpa e a dosagem de cloro é o mínimo só para ter o residual daí, porque você não tem muita perda, né? Não tem muito o que reagir com o cloro. Ela mantém hoje a interação com o reservatório de água deles, né?
existe a telemetria, a automação disso. Então, se ele chegar com o reservatório a 100%, a gente diminui a vazão, para você não ter que, não vai jogar água fora, né? Vai primeiro para algum tanque de contato aí na planta ou não? Aqui não, aqui está indo para o reservatório, né? Vocês vão poder ver lá. Aqui nesse situação está indo direto para o reservatório. Mas o reservatório lá, a gente mantém ele sempre em nível alto. Por quê? Porque essa interação faz com que aumentou a demanda, a gente pode liberar mais água. A demanda caiu, a gente diminui a produção de água. A interligação é constante, né? Está sempre feita a leitura do reservatório. É. Aí já vai produzir conforme o reservatório pelo sensor de nível da UF. Aí ficou bem prático, né? Porque a gente mantém o reservatório sempre no nível ótimo, né? Alguma dúvida do projeto? Não, curiosa para ver essa parte. Do CIP, do CEP e tudo mais, ele tem um reservatório interno dele ou ele pega da caixa? A limpeza química diária é feita com a água desse reservatório ali, que já está interno ao container. A limpeza, que é aquela de prevenção que acontece uma vez por ano, a gente tem uma caixa d'água pequenininha, acho que é de 500 litros, ou 1000 litros, uma caixa d'água pequena, e uma bombinha, daí só conecta nas conexões certas e faz o processo. Mas o próprio pessoal do SAMAI vai fazer essa química ou é uma manutenção? A gente fez, a CETEC não fez, dentro do contrato que foi de venda, né? Porque isso aconteceu, bateu um ano agora, aconteceu agora. E daqui para frente a gente vai ver, se o cliente quiser, a gente executa o serviço. Não foi feito nenhuma ainda. Foi feito uma, porque bateu um ano de operação, foi feito a limpeza. Se o cliente quiser, a gente executa esse serviço, né? É feita uma cobrança. Ou pode ser feito treinamento para os operadores dele. Nós sugerimos que a gente faça, porque a gente, além de fazer esse serviço, a gente dá uma geral no equipamento, entendeu? A gente dá uma olhada geral no equipamento. Isso é como uma preventiva, né? É uma manutenção preventiva. A limpeza é preventiva, você não vai fazer a limpeza por necessidade, você vai fazer uma limpeza por prevenção. E aí nós estamos lá, a gente verifica as bombas, verifica a bomba dosadora, a bomba centrífuga, se existe algum vazamento, se as válvulas estão tudo ok, se as bombas dosadoras estão ok. A gente tem, os nossos técnicos que têm experiência nisso, dá uma geral. Eu falo, poxa, podíamos programar aqui de fazer tal serviço. É bom dar uma olhadinha nessa peça aqui que ela pode precisar de uma manutenção, né? Mas isso é uma escolha do cliente, né? A orientação, porque é um processo muito simples de executar. O operador pode ser treinado para isso. Um pouquinho em relação à série e assim. A outra pessoal de Vasco nessa empresa aqui que é diária, né? Sim. E nessa CIP, os mesmos produtos? Ele perguntou se a limpeza CIP usa o ácido e a soda, né? Sim, pode ser usado, tá? Ele é o produto químico inicial, base para fazer esse tipo de limpeza, tá? Mas existem produtos mais eficientes, que eles têm aditivos, e aí você consegue ter uma limpeza até um pouco melhor, né? Eles dariam uma vida útil à membrana maior, entendeu? Então, só para entender, a principal diferença, então, é mais procedimento, não tanto produtos que são utilizados. Não, as duas coisas. Nós temos a limpeza SEB, que é a diária, né? Um banho de soda e um banho de Essa é diária porque, como eu falei, existem os contaminantes que eu preciso atacar e desprender eles. A limpeza CIP, ela é a de prevenção. Você trabalha por meses e vai fazer a limpeza dela para você manter a performance do equipamento. Todas elas, você utiliza um ácido e uma base. Se você utilizar um produto mais formulado, ele vai ter aditivos,
tipo detergente, entendeu? E ele consegue ter um desempenho um pouquinho melhor, né? E isso que acontece? Você tem uma vida útil do equipamento um pouco mais longa, tá? Não é uma necessidade, não é uma obrigação, é uma possibilidade, né? Agora, quando você tem uma contaminação severa, pode acontecer, sabe? Você recebeu uma carga mais alta, como eu falei, o caso lá que estourou uma esterqueira e foi para o rio, né? Aquele caso ali, talvez você precise atuar com um químico desses mais preparado, entendeu? Uma contaminação, talvez com um pouco de óleo e graxa, você também vai ter que ter um químico adequado para isso. Aí é uma limpeza, não de prevenção, né? Uma limpeza de correção. Ok? No equipamento, a gente tem as duas limpezas, a retrolavagem e a limpeza química. Aqui eu já posso comentar sobre o tratamento de lodo, né? A retrolavagem vai para o tanque de baixo. Então eu só solto o efluente e direciono para o tanque de baixo. O tanque de cima, ele recebe a limpeza ácida e básica. Como uma neutraliza a outra, eu reservo os dois efluentes e depois eu jogo para o tanque de baixo aos poucos. Porque a limpeza química ela acontece 1 a 2 vezes por dia. Então eu tenho pelo menos 12 horas para esvaziar aquele reservatório. Aí eu tenho só uma vazão pequena daquela solução para o tanque de retrolavagem. A retrolavagem acontece a cada meia hora ou a cada 1 hora. 20, 24 vezes. De 1 a 2, depende de cada condição de água. E essa aí é 50 litros por segundo. Essa daqui tá operando com 20 litros por segundo. Aí você tem o reservatório de água, né? E a água neutralizada vai para o reservatório de água de retrolavagem. Ali eu jogo para um adensador, que é esse tanque aqui que tem um fundo cônico, aonde o sólido vai ser decantado, né? Você vai adensar o sólido e água clarificada você pode descartar. O sólido depois, ele é adicionado para esse equipamento aqui, ó, que ele é de bolsa. Ele recebe a dosagem de químico, né? Ele é bag, só que ele é vertical. É mais fácil depois ver lá ao vivo, né? Eles são bags verticais e ele vai drenando a água e adensando o lodo, né? Ele Adensa e joga um polímero? Aqui a gente conseguiu operar só com o PAC. Não precisou dosar polímero. Mas pode usar polímero também. No lodo, adiciona PAC. Sim. E daí joga no bag. Para adensar, aqui antes do adensador, a gente dosa um pouquinho de PAC para auxiliar no adensamento. E depois, na bolsa, mais um pouco de PAC. Né? Podia usar o polímero também, certo? Só que para o órgão era mais um item para ser administrado, cuidado, armazenado. O polímero é um pouquinho delicado nisso. Então a gente testou se a gente conseguia trabalhar só com o PAC, porque o PAC já estava ali, ele já tinha toda a logística de receber, de armazenar e tudo. E aí conseguimos, então manteve assim. Aí o sólido, ele enche uma bolsa, né? E esse processo de jogar nos bags é sem pressão? É por gravidade? Ali, para jogar para os... não, do reservatório para o adensador tem uma bomba, aí depois ele tem mais uma bombinha também. Tem uma bombinha também. Mas essas são bombinhas bem pequenininhas, de potência bem baixa, assim. E aí ele tem também esse equipamentozinho aqui, né? Esse equipamento aqui. Ele tem um dispositivo que ele injeta o ar para ajudar a assentar o lodo, para ajudar na drenagem. Vocês vão ver lá, ele é bem interessante.
E depois disso, você tem, agora que enche o saco, você remove ele e pode deixar ele drenando mais ainda, para ter uma umidade mais baixa, né? Para depois fazer o descarte. Esse bag é aquele bag que você descarta com o bag, né? Não tem Sim, sim, sim. Foi feito análise de umidade de novo, assim, Eu não sei, chegaram a fazer, não? Ali foi no faro mesmo, né, pastor? O contato que a gente tem é com o mesmo que faz a coleta convencional no município ali, de resíduos. Então eles pegam ali, geralmente está gerando ali em torno de 300 quilos por mês, às vezes até um mês e meio, né, para mais quilos, então é bem pouco. E aí ficam esses 3 bags ali fechados, enquanto a empresa não vem buscar, que é a mesma que faz a coleta de lixo lá para nós, ele fica desidratando mais um pouco no sol também. E ele chega a ficar bem seco, né? Bem seco, fica bem seco. Chegando lá, vocês vão ver que a gente, hoje inclusive, a gente fez a troca. Hoje vai ter um lá que a gente recém tirou e os sacos vazios do sistema. Então, esse é o projeto lá da ETA que vocês vão visitar. A ETA, tratamento de lodo, armazenamento de químico, tudo nesse espaço. É um espaço bem pequeno. Comparado a uma ETA convencional, eu teria uma... Não entendi. É 12 metros por 2,40 metros. Ela trabalha com 20 litros por segundo. É. Mas ela tem capacidade para 30. Aqui, né, nós temos 2 fileiras de membrana. E está preparado lá dentro, tem espaço para colocar mais uma. Do jeito que ela está, 30 litros por segundo. Hoje é 20. Ela tem capacidade de 20 e está tratando 20. Na verdade, ela pode ser ampliada para 30. A gente trataria para 20. Aí, se a gente quiser chegar a 30, a gente coloca mais uma carrinha naquela ali. Mais uma carreira de membrana. Basicamente é 10 litros por segundo por cada carreira, né, cara? Ela está operando quantas horas por dia? 24? Então, varia do nível do reservatório ali, né? Como tem sensor de nível, às vezes ela chega a ser até quase desligar, porque o nível do reservatório enche e ela para de produzir. Mas se desliga são poucas horas por dia, 2, 3 horas por dia, daí o consumo aumenta e ela religa. E isso tudo é automático, né? O ligar, desligar, ela funciona toda automática. O operador, a gente fala que ele é um supervisor. Ele está ali para cuidar dos níveis do reservatório de químico, para ver se tem algum alarme, porque uma válvula não abriu, vai dar um ΔP, vai dar algum sinal, vai dar um alarme. Um químico esvaziou, vai dar um alarme. Faltou ar comprimido, vai dar um alarme. Entendeu? Então, há coisas que acontecem. Pode acontecer alguma necessidade de manutenção, ele vai dar um alarme. Mas o operador, basicamente, ele está como um supervisor, né? A operação em si ela é automática. Na parte do efluente, o operador tem que estar acompanhando se tudo funciona bem. Aí, na hora que precisa fazer a troca das bolsas, né? Botar a bolsa nova. Mas isso também leva um bom tempo, né, para trocar a bolsa. Acho que você troca uma vez por mês, 2 vezes por mês. Às vezes chega até a ser um mês e meio. Depende muito da turbidez do rio. Então vai gerar mais lodo ali dependendo da turbidez, né? Mas geralmente está em torno disso. Um mês e meio em um período sem muita chuva e um mês com muita chuva. No local que está, isso depois a gente vai ver, mas é só ETA. Só essa ETA aí. A gente tem a ETA e aí o aqui reservatório de 300 metros. Tá mais para cá? Lado, né? É um pouco mais os filtros antigos, né? Os filtros antigos. Mas os filtros estão desativados. A gente Estão tem lá, mas está desativado. Mas se precisar, no último caso, está lá. De tempos em tempos a gente faz uma limpeza, uma desinfecção na carreira do meio filtrante deles. Porque se um dia acontece alguma coisa, a gente tem que mudar para o sistema antigo, seja uma limpeza que acabou mais prolongada, a gente muda para o sistema antigo porque ele não depende de luz. Né? Ali é só, claro, a gente perde muito produção, a gente já vai lá para os 12 litros. Então demora bem mais para a gente atingir nível do reservatório. Mas a gente vou deixar por segurança. Hoje vocês estão com quantos? Só um operador? Fica lá só um para questão ali. Ele fica exclusivo dedicado para ele? Das 6 da manhã à meia-noite, exatamente. Para questão de troca de bag, para questão ali de verificar nível de químicos, e questão também de análise da bancada com o da ETA.
Ele sempre faz esse cara crachar da bancada e daí. Ele nunca deixa só da estação, né, cara? Poderia, né? Até a gente deixa ver ali que a faixa, geralmente ela se mantém. Mas se um dia acontece da estação ali sair do parâmetro, aí ele faz a calibração com base no da bancada. E assim vai indo. Mas geralmente mantém assim, bem próximo. Vocês vão ver lá. Cada bag ali é 100 quilos, mais ou menos, que dá de outro? Aproximadamente. Cada bag daquele ali. Então dá 300 quilos ali cada vez que a gente tem que fazer a prova. Ele tem essa altura assim, mais ou menos, né? Aqui, né, alguns detalhes do projeto, que a água vem por gravidade, então ele não precisou ter uma bomba de alimentação, né? Nós temos o controle de nível com o reservatório, então a gente mantém o reservatório sempre no nível ótimo. A retrolavagem é com uma bomba de 20 CV, então não é uma bomba grande. E a retrolavagem é por pouco tempo, ela é bem rápida, né? São poucos segundos a cada hora, mais ou menos. Então o consumo de energia é baixo. Nós temos o ar comprimido, que para poder controlar as válvulas e a automação de tudo, né? É um compressor de 5 cavalos, mas ele também trabalha folgado ali, né? Porque tem um reservatório de ar comprimido, então ele precisou acionar as válvulas, aciona 3, 4 válvulas, depois fica esperando até precisar de novo. Isso leva meia hora, 1 hora, então é bem tranquilo. Tem a dosagem de PAC na água bruta, né? Depois cloro e flúor na água filtrada e o ácido e a soda para limpeza. Esse é a operação da estação. Nesse projeto de Campo Alegre, a água deles é boa, né? Uma água tranquila, vamos dizer assim. Porque quando acontece de ter uma turbidez mais alta, uma condição mais severa de água bruta, é por tempos esporádicos, né? São horas, não chega a ficar dias lá, né, numa condição ruim, né? Mas você pode preparar um projeto para operar com águas mais difíceis. A parte mais difícil da ultrafiltração é cor alta e turbidez baixa, né? Onde você tem mais coisas diluídas na água. Isso ali é uma condição mais severa, ou picos de turbidez muito elevada. Turbidez alta, também eu preciso retrolavar mais, preciso limpar mais, isso começa a diminuir a eficiência do sistema, né? Aí nós fizemos um projeto onde eu consigo colocar um floco decantador em cima do container. Esse projeto, eu posso receber águas praticamente de qualquer jeito, porque eu tenho um floco decantador e ele não é um floco decantador muito rápido. Ele tem taxas boas, taxas quase que de uma ETA convencional. Só que a gente utiliza tecnologia que auxilia em todo o processo, né? Essa solução aqui dentro, eu utilizo aquelas lonas de decantação. Nós já utilizamos essas lonas em muitos projetos há muito tempo. Então a gente conhece bem a performance dela e o jeito de instalar que ela tenha um bom resultado. Nós tivemos unidades que nós fabricamos que foi colocada do lado de unidades antigas de outros fabricantes, né? Nós conseguimos um resultado 30% maior. Ele dá muito resultado. Uma lona dessa comparada também com alguma coisa que auxilie na decantação, tipo aqueles tubos retangulares, sabe? Aqueles módulos tubulares retangulares, né? E a gente conseguiu resultados muito bons. A gente também controla bem a floculação, né? O gradiente de floculação, o tempo de contato, para que aquilo tenha uma formação de bom floco. Tudo isso aqui acontece aqui dentro, né? Eu tenho uma parte que é a floculação hidráulica e depois a decantação para eu coletar uma água limpa. Então, se eu entro aqui com uma água de 1000 de turbidez, ela vai sair aqui na casa de abaixo de 50, com facilidade. Provavelmente menor, mas com facilidade abaixo de 50. E uma turbidez de 50 para UF é natural, normal.
é tranquilo de operar, sabe? Então, Ainda precisa do pré-filtro. precisa do pré-filtro, porque o pré-filtro é uma garantia, entendeu? E é uma necessidade para não correr risco de alguma coisa danificar a membrana, né? Mas então, se eu tenho uma água de turbidez alta, uma água de cor alta, eu tenho uma água de cor alta, eu posso fazer oxidação, eu tenho um tempo de contato bom, eu floculo isso, decanto e levo para as membranas. Nisso, eu tenho um sistema de pré-tratamento realmente eficiente e adequado para um projeto compacto. Porque aqui nós estamos procurando projetos compactos, né? Se eu estou dentro do container, eu tenho a necessidade de ser compacto. Eu estou com área disponível pequena, ou eu quero ser móvel, né? Eu tenho mobilidade, eu quero a mobilidade de um container. Exemplo, né? As companhias estaduais, elas precisam fazer manutenção nos equipamentos. E isso leva um período, depois ele não tem mais necessidade do equipamento lá, ele vai levar o equipamento para uma outra necessidade. Então ele precisa de mobilidade. Isso aqui dá mobilidade, porque esse equipamento aqui, eu solto 2 flanges, ele leva ele embora. O container, desconecto a entrada e saída, eu levo ele embora. É muito fácil de transportar, a mobilidade é muito alta. Nós fizemos o comissionamento desse equipamento em 5 dias, né? Eu transporto, boto no lugar, faço as conexões, faço os testes, a regulagem, em 5 dias ele está comissionado e está operando, né? Se precisar agilizar, até menos dá para conseguir, né? Então ele tem a mobilidade, é o ponto-chave e o espaço ocupado. A gente precisa, para poder projetar um sistema novo, a gente precisa saber a vazão de água que você quer produzir, né? A qualidade da água bruta, porque isso aqui determina qual tecnologia a gente usar, né? Se você não tiver muita análise, a fonte de água também nos ajuda muito, diz muito, né? Um rio tende a ter menos compostos orgânicos, né? Uma represa, uma lagoa, tende a ter mais. Um rio tende a ter mais turbidez, uma lagoa tende menos. Então a gente já tem uma experiência e consegue identificar algumas coisas. Falar qual é a fonte de água nos ajuda. O bom mesmo é uma análise de água, né? Para a gente poder analisar que situação que está. E também dizer, uma análise só não é o melhor caminho. O bom é a gente saber uma análise das condições de inverno, verão, período de chuva, período de seca. Isso também ajuda para a gente poder ter um projeto mais bem elaborado. O espaço disponível é legal, né? Porque a gente não fabrica só dentro do container. Se ela não tem necessidade de ser móvel, você pode fazer ela dentro de um galpão, né? Você vai ali uma edificação e instala ela lá dentro. Não tem necessidade de ser no container. O container tem as mobilidades, né, as praticidades dele, mas se você não tem a necessidade, a gente faz um projeto para ficar dentro do galpão. Num equipamento maior, tem as suas vantagens de acesso para manutenção e circulação, fica um pouco mais fácil dentro do galpão. Um container vai ter uma limitação de acesso, né? Tempo de fabricação, né? A ultrafiltração, ela tem uma fabricação bem rápida. Uma ETA convencional de concreto, ela tem um tempo relativamente longo, né? E está sujeita ao clima, chuva, frio, sol, né? Tudo atrapalha. Um operador trabalhando num sol lá de 35 graus, 40 graus, ele não rende igual a um cara que está mais debaixo de um galpão, né, numa área mais agradável para trabalhar. Uma obra que você tem chuva, normalmente você não consegue trabalhar com concreto na chuva. Aí você tem a ETA modular. A ETA modular, você faz a pré-fabricação dela, leva ela para a obra e termina a montagem dela lá na obra. Uma ultrafiltração, você pode praticamente levar ela tudo pronto, como vocês vão ver lá no container.
Eu tenho tudo, tenho a parte de químico, a parte de automação, reservação de água, filtração, ele vai pronto. Então o tempo de obra cai bastante. Isso aqui cai bastante. O tratamento de lodo, eu já comentei, não é complexo, né? A gente pode ter, além da bolsa, você pode usar outras tecnologias. A centrífuga também é possível. Se você adensou o lodo, botou lá ele na casa dos 3, 4% de sólido, joga para a centrífuga, ele vai funcionar muito bem, né? Pode usar a bolsa, se for mais prático, né? Tudo é questão da condição do projeto, a condição da água que você está trabalhando. E a facilidade de expansão. Tanto como eu mostrei aqui dentro do container, a gente pode deixar preparado para uma expansão, ou mesmo dentro de um prédio, de uma edificação, você deixou o espaço para expansão, precisou expandir, você vai lá, bota mais um módulo, bota mais um conjunto de membrana e bota para operar. O resto você já tem preparado. A parte de painel, retrolavagem, reservatório de químicos, você está pronto. É só expandir. Só deixar preparado para expandir. Então é bem prático também. Que numa ETA de concreto já é bem mais complexo, né? Então a parte de ultrafiltração para tratamento de água era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Agora eu vou falar sobre MBR, que é uma ultrafiltração voltada para efluente. A MBR, ela foi desenvolvida, né, para eliminar o decantador secundário no sistema de lodo, né? Ela tem as membranas, que elas ficariam logo depois do reator, aonde você pode fazer o retorno do lodo e circulando o lodo e produzindo um efluente filtrado, né, por uma ultrafiltração. Isso é muito utilizado no sistema de efluente. E dá para fazer o reuso também, que você tem a qualidade de permeado, né, a qualidade de filtrado muito boa. Você tem uma barreira física que tudo que passa ali é menor do que o poro da membrana. O que for maior vai ser retido. Não é igual um decantador que, se o operador tiver alguma dificuldade, vai passar sujeira, né? É natural, vai arrastar e aquilo vai para frente. Aqui não tem esse perigo. Aqui você, no pior das hipóteses, a água não passa, né? Porque vai ter tanta sujeira que vai obstruir a passagem. Mas se passar ruim, não vai passar. Como é que esse sistema funciona? Você tem uma câmera onde a membrana, isso aqui é a membrana, ó. Essa aqui é a membrana da Dupont, ela vem com uma estrutura aqui, onde você injeta ar para que ela fique agitada. Você mantém a agitação das fibras para que aquela torta de lama, né, de lodo, não fique tão aderida. Então você agita ela cai e você mantém a membrana limpa. E essa membrana você bota ela dentro de uma câmara. Essa aqui é a câmara que ela está, e aqui está a agitação. A agitação ajuda a manter ela limpa e mantém a oxigenação do efluente. Isso você pode tirar o decantador secundário. Nós temos um projeto em uma indústria têxtil. Essa indústria têxtil tem uma característica de que ela não tem uma fonte de água próximo. Então ela tem uma restrição hídrica bem severa. Ela tem uma lagoa, onde ela joga o efluente dela. A gente pega esse efluente, joga para um tanque de lodo desativado e baixa o DBO dele. Depois do tanque de lodo ativado, ela vai para uma membrana de MBR. Depois da MBR, a gente passa por um filtro de carvão ativado e por uma osmose reversa. Na osmose reversa eu tenho duas saídas. Eu tenho uma água salgada e tenho uma água doce.
o permeado e o rejeito. A água doce, né, o permeado, ele sai com uma condutividade de 20 microsiemens. Ela consegue usar a água na caldeira dela. Ela consegue usar a água para fazer a lavagem de roupa branca. Ela consegue fazer a lavagem dos equipamentos dela, um tingimento de roupa branca. Então ela tem uma água muito boa. A água do rejeito, que seria água salgada, ela consegue utilizar na lavagem das roupas, né, na lavagem do tecido, consegue fazer a utilização no tingimento de cores escuras, né, jeans, cores escuras, ela consegue fazer. Ela economiza sal, porque ela precisa do sal para fazer a fixação da cor, né? E um pouco dessa água volta. E ela fica recirculando ali. Hoje, ela está com um consumo de água, né, muito eficiente. Ela fica quase que não precisa adicionar água para o sistema. E também o que era o mais difícil para ela, né, o descarte disso, né? Porque nós estamos falando de uma água extremamente carregada. Ela tinha DBO na casa lá de 800 mil. A condutividade, né, a salinidade da água é maior do que a água do mar. A salinidade é extremamente alta lá, porque ela usava muito sal para fixar a cor no tecido. E do descarte dessa água não é simples. Ela não pode jogar num leito, ela teria que fazer o descarte. No caso dela, descartava para uma empresa que fazia o tratamento, né, do efluente, ou fazer exatamente o tratamento do efluente, né? Mas hoje ela não tem mais esse problema. Aqui, ó, é a água no tanque de lodo ativado. Esse aqui é a característica, o jeito da água que está no tanque de lodo ativado. Aqui é a água que passou pela MBR. O que vocês podem ver? Ela já não tem mais nada flutuando, não tem partículas suspensas. É uma água só com cor, porque os sais dissolvidos passam pela membrana. Mas a parte sólida, o que tiver suspenso, não passa. Ela fica limpinha. E aqui é a água que passou pela osmose, aonde você tem uma água tão limpa quanto uma água potável, né? Com uma condutividade tão baixa que é menor que a maioria das águas potáveis, né? Então é uma água de extrema qualidade aqui. Aí aqui é só conservar ela, botar um cloro ali para poder manter ela conservada, né? Estocar ela e pode usar como quiser, né? Em termos de processo, isso aqui é uma água que você pode usar em qualquer ponto de utilização na indústria, né? Hoje no Brasil, a reutilização de água para água potável ela não é permitida. Se tu puder me ajudar, eles estão tentando reverter isso, né? Ainda não conseguiram, né? Existe uma equipe, uma turma que está tentando reverter isso. Mas hoje no Brasil você não pode pegar efluente de esgoto e transformar em água potável. Isso não é permitido, é contra a lei no Brasil. Não pode. Mas assim, utilizar em processo, isso é tranquilo. E ela é permitida e se consegue uma água muito boa para fazer de processo. Mas para reutilizar de novo como água potável, isso não é permitido. Apesar de que a tecnologia que nós temos hoje é segura e faz uma água ótima, né? Mas é como as leis no Brasil, elas demoram para ser atualizadas e essa lei é muito antiga, a lei é mais velha do que as tecnologias, né? Então não acompanha a mesma velocidade. Mas a água é ótima. Aqui mostra a membrana, o tanque que tem a agitação. Essa aqui é uma representação gráfica, né, de como é que o ar agita a membrana para que ela não fique com o bolo de sólido, ela não fica com a sujeira aderida nela. E aí é uma tecnologia do fabricante, da DuPont,
e ela ajuda na oxigenação e na operação para que isso não tenha entupimento à membrana. Funciona muito bem, a gente tem essa unidade nossa, depois o Fábio é um representante da Dupont, ele vai falar de tarde sobre as coisas, eles têm algumas unidades e operam muito bem, é uma boa tecnologia. De minha parte, era isso, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Minha apresentação é até aqui. Alguma pergunta? Então, ó, O que tu vê de vida útil dessas membranas da ultrafiltração? Assim? a vida útil, ela está envolvendo o projeto em si. Primeiro, é importante que você tenha um bom projeto, né? Porque projetos ruins, como eu falei, se não tiver tudo bem dimensionado, você não vai ter um bom resultado. Um bom projeto, ele tem uma vida útil mais longa. O fabricante fala que você deve pensar que talvez em 6 anos você deva ter que fazer alguma troca de membrana. Não talvez tudo, mas alguma troca. Então, quando a gente for fazer um dimensionamento e pensar num payback, talvez, a vida útil do projeto, você tem que levar isso em consideração. Uma casa de 6 anos. Mas existem vários projetos feitos já que tem mais de 10 anos sem problema. Mas quando você faz dimensionamento, uma previsão de projeto, tem que pensar na casa dos 6 anos. Mas dá para conseguir mais. Tem. Existe alguns limites, mas a MBR ela é voltada para efluente. Então, se você tiver um tanque de lodos ativados funcionando legal, ela aguenta bastante coisa, né? Como eu falei ali, a DBO que entrava lá nesse cliente nosso era tipo 800, tem época que chegou a passar de 1000 e não causa problema. Porque se tens o lodo, o floco é formado e você consegue ter a passagem da água. Normalmente, um sistema de lodos ativado normal, com decantador primário, lodos ativado, decantador secundário, você gira ali a parte de sólido na casa de 6%, né? A MBR, você pode subir isso. Você consegue trabalhar com 10, até com 12, né? 12 eu acho que é o que a gente normalmente consegue chegar, não é? Dá para chegar em 15 no tanque de membrana, mas aí já saturando mais. Começa a forçar um pouquinho, né? Mas então você ganha uma eficiência no teu sistema porque você está com mais massa de biota, né? De bactérias ali para fazer o processo. Então você ganha eficiência no sistema. E ele é muito resistente, assim. Existe também necessidade, né, de limpeza química, né? Por isso que ele fica num tanque separado, porque daí você não interfere no lodo ativado, você vai ali, faz o processo de limpeza dele, né? Eu não vou levar muito a fundo porque não era bem o objetivo hoje, né? Se quiser depois explanar um pouco mais sobre essa parte, mas existe também limpeza química, né? Porque existe incrustação, né? É necessário fazer. Só que ela é bem prática porque você isola isso e faz a limpeza. Depois volta para operar. Então, num projeto você não vai ter talvez só uma câmera, você vai ter, né, se for necessário, você tem mais câmeras para poder isolar uma parte. Mas, nossa, isso aguenta muito desaforo, essas membranas, né? É bem... E falando em viabilização de projetos em vias de reuso na industrial, a rota que se caminha para a osmose reversa, ela também auxilia diretamente no payback do projeto, né? Você pode vai dar um suporte direto, se a gente estiver reutilizando, principalmente em geração de vapor, se eu estiver pensando só em incremento de ciclos que uma caldeira pode ter utilizando uma água de osmose reversa, comparada a uma água brandada, que vai ter sílica, cloreto e outros parâmetros ainda, né, para concentrar na caldeira, só nesse incremento aí deve dobrar, ou, sei lá, vezes 2,5 vezes a mais de ciclo. Então é menos purga, menos consumo de água, e assim começa um ciclo, né? Porque você tem...
tem melhoria em todos os pontos, né? O que ele perguntou é, se você pega uma água com essa qualidade de reuso, né, você consegue melhorias no sistema. O exemplo seria uma caldeira, né, a utilização dessa água em uma caldeira. A caldeira, você trabalha e ela vai concentrando os sais na caldeira. E você adiciona produto químico para condicionar toda essa água. Se você adiciona produto químico, você não quer jogar aquilo fora. Mas conforme você vai dando os ciclos da caldeira, aquilo vai concentrando, é necessário soltar um pouco dessa água, né, renovar a água. Se você tem uma água de melhor qualidade é menos sais, menos contaminantes, aquele produto químico que você condiciona a água da caldeira vai poder ficar lá mais tempo. Então tu vai consumir menos, tu vai gerar menos efluente, no ciclo tu vai ter economia em todos os pontos, né? A reutilização de água é muito bom, porque água potável está escasso em todo lugar, mas você tem efluente, né? Numa indústria você vai ter efluente, e a água potável tem regiões aqui no nosso estado que tem épocas que tem seca. Você às vezes não tem água potável, fica até impedido de coletar água do rio, porque a prioridade é para a população. Aí se você tem um sistema que você pode reutilizar a água, você fica mais flexível, né, com a segurança operacional. Porque a gente já teve consulta de cliente que falou assim, poxa, se não chovesse daqui um tempo, ia ter que parar a produção, né? Isso acontece. Se está numa época de seca, a prioridade é a população. Então, a indústria, se ficar sem água, vai parar a produção. Acredito que a gente vai ouvir muito sobre essa tecnologia de ultrafiltração de MBR. Ela é relativamente nova, nem sei quanto tempo, mas no Brasil, 15 anos? Mais ou menos isso, né? Isso é recém, né? É muito novo. Então é uma tecnologia que está chegando, o potencial dela é muito grande e eu acho que a necessidade que nós vamos ter é maior do que o potencial dela. Então a gente vai ouvir muito falar disso. Beleza? Então, passar a bola para a Luciana, ela vai falar sobre os analíticos, né? Os instrumentos que medem a qualidade da água na nossa estação. Vou passar o bastão para ti. Vou botar a tua apresentação aqui. Bom dia. Para quem não me conhece, muita gente aqui eu conheço. Sou a Luciana, sou representante da EMEC Brasil em Santa Catarina, da Conault também. A EMEC é fabricante de instrumentação analítica e bomba dosadora. Esse projeto de Campo Alegre, então, ele contemplava a análise online dos parâmetros de qualidade da água e foi utilizado o equipamento da EMEC. Eu vou apresentar aqui rapidamente, eu tenho 10 minutinhos para apresentar. E depois também eu vou estar lá na ETA, né? Vocês vão lá ver lá em loco. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais informações, a gente pode estar conversando lá ou depois, tá? Eu vou ser bem rápido aqui, só apresentar o que foi colocado, o que tem de instrumento para poder fazer controle da análise da qualidade da água online, água tratada e bruta também. Então aqui só a EMEC é uma empresa italiana e tem uma filial no Brasil em São Bernardo do Campo. Instrumentos e controladores, né, que é o... Vou até passar aqui. Então aqui, né, basicamente o que foi colocado, o que está instalado lá na ETA de Campo Alegre. Então, um sistema analítico online, ele é composto de quê? Um controlador analisador, né, aqui, os sensores e os porta-sensores aqui, né, que é onde são colocados os sensores e passa a amostra para fazer análise. A EMEC, ela costuma fornecer dessa forma aqui, já num painel. Aí só entra a amostra de água aqui, né, entrada de água, onde controla também a pressão e a vazão, e ela sai aqui. Então ele já vem, se o cliente tiver interesse, já vem no painel montadinho, né, para ficar mais fácil para o cliente. Então,
como eu falei, ele é composto basicamente pelo instrumento, analisador e controlador, pelos sensores e o porta-eletrodo. O que a gente tem aqui? Aqui tem um filtro também, né? Porque os sensores aqui, pode ver que esses sensores aqui para água tratada, ele é um bloco de acrílico onde tem uma área bem pequena. Para poder ter precisão na análise, ele tem uma área bem pequena. E aqui tem um filtro onde retém partículas maiores na análise de pH, cloro e flúor, sendo que a análise é feita na ponta desses sensores, então ela é sensível a se tiver alguma sujeira que passa ali na água, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, é interessante que em Timbó, eles têm há 5 anos já esse sistema, e amarelava muito aqui por causa de ferro e manganês. Eles colocaram um filtro antes, até foi ideia deles lá, tá? Um filtro para reter o ferro e o manganês, filtro bem grande, que ajudou bastante e não interferiu no resultado da análise, tá? E isso só para água tratada, né? Aqui, esse aqui, ó, é um turbidímetro, na verdade, para água bruta. Aqui embaixo tem um sistema de autolimpeza e o pH da água bruta. Então, aqui tem 2 entradas, da água bruta e da água tratada. Então, a amostra vem até o aparelho. Não é a sonda que aqui nesse caso, que vai até a amostra. Daria também, em alguns casos, numa água coagulada, ou colocar um porta-sonda, porta-sensor lá no ponto de análise. Tudo depende da ETA, né, das distâncias e do objetivo. Então, isso aqui é um modelo mais, um modelo padrão, né? Então, a amostra da água entra aqui, aqui na verdade na água bruta, faz a análise de turbidez aqui pelo método nefalométrico e de pH. E aqui também entra aqui a água tratada, passa pelo filtro e vai aqui para o porta-eletrodo e sai do outro lado. Nesse porta-eletrodo tem os 3 eletrodos, ele é pequeno, mas tem aqui. Tem cloro, flúor e pH. A EMEC, ela comercializa o eletrodo de um seletivo para flúor, sem reagente. O da EMEC não usa o descomplexante. O eletrodo amperométrico para cloro e o eletrodo de pH. Os eletrodos aqui são conectados no instrumento, onde esse instrumento aqui, aparece aqui na tela, esse instrumento aqui no caso, que se chama o Centúrio, ele tem até 10 entradas para análise. Até 10 entradas. Eu consigo configurar, ter aqui no painel 10 análises. Ele pode simplesmente enviar os resultados por um CLP, através de Modbus, né? Ou ele pode ser controlador já direto para a bomba dosadora. Através de pulso ou 420, ele já regula a dosagem, ajusta a dosagem. Então, ele é um analisador e controlador. Pode ser usado só como analisador ou analisador e controlador. Então, daqui sai o sinal direto para a bomba dosadora ou por um CLP para vocês fazer o que vocês têm interesse, relatório, gráfico ou também controlar a bomba dosadora. Existe aqui um controle de vazão de amostra e pressão, que geralmente é colocado um manômetro e um registro aqui para fazer o controle. Aqui não tem nesse painel, mas está só o turbidímetro de água bruta e o pH da água bruta, né? Mas aqui não tem o turbidímetro da água tratada que também pode ser colocado, tá? Aí tem o cloro e o flúor e o cloro, flúor e pH da água tratada. Tem um sistema também, daí dá para colocar nos filtros, para fazer análise de filtro também, né? Esse aqui é um modelo padrão. O analisador de cor, no caso da EMEC, ela tem fornecedor que tem, ele saiu de linha, está sendo feito uma atualização nele, e agora ele está em teste na Sabesp, né? Deve ser lançado em breve o cor também, que também pode ser colocado junto com o instrumento. Ele foi apresentado na feira, né? Agora ele está em teste. Deixa eu ver aqui. Aqui são as bombas dosadoras da EMEC. Então, para fazer o controle, a bomba dosadora tem que ter entrada 420, né? Então, o controlador ele pode mandar sinal direto para a bomba dosadora, que já faz o ajuste da dosagem. Ou, se não, o CLP que manda o sinal para a bomba dosadora, né? A EMEC, ela fabrica bomba dosadora eletromagnética de diafragma ou de motor de passo, né? Com material compatível aos produtos químicos, PVDF e PP, conforme o produto químico, né? Gente, mais ou menos quis resumir bastante, né, uma ideia de como é que funciona. Alguma dúvida?
A bomba? O ideal é usar peristáltica ou centrífuga, não a de diafragma por causa dos resíduos do hidróxido. O ideal é não usar. Dá se tu passar água frequentemente para limpar, mas se não, o ideal é usar. Tá? Não usar essa. Gente, alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, eu vou estar lá na visita, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mais informações sobre como funciona, limpeza, calibração. A instrumentação analítica, ela requer muito assim, a questão da distância da amostra, né, algumas condições da ETA, da operação da ETA, isso é muito importante na hora de fazer a instalação do sistema, sabe? Então, ele vai receber a amostra, então, tempo de resposta, então, isso tudo é muito importante estar analisando na hora do projeto. A manutenção desses sistemas, eles requerem calibrações, né, com uma certa frequência, não é muito alta, mas é necessário dar atenção. Alguma limpeza, né? Sim. O de pH tem uma vida útil, né? Todos têm vida útil. Mas o pH é um pouco mais curto, talvez. Torno de um ano e meio, depende da amostra, né? O pHâmetro, né? Mas aí é fácil dar essa atenção, essa calibração, essas manutenções corriqueiras, é fácil. Se precisar, daí tem os técnicos nossos, da EMEC, que podem fazer a atenção, a manutenção necessária, né? A Luciana está aqui em Santa Catarina, está em Gaspar? Isso. Está em Gaspar, Santa Catarina, né? E a EMEC atende o país inteiro, então se tem EMEC no Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, precisar de auxílio, vai ter também. Beleza? A ETA ali de Campo Alegre, ela está um ano operando. Os sensores é o mesmo desde o início? Manutenção? Como é que... São os mesmos sensores durante um ano. Hoje em Santa Catarina, o mais antigo que a gente tem é Timbó. Timbó está há 5 anos operando com o mesmo sensor de flúor e o mesmo sensor de cloro. Foi colocado na campanha. Agora ele me falou, até tive lá uns 15 dias atrás, que ele está começando o sensor de flúor, ele está percebendo que está precisando trocar. Dá para calibrar e fazer o ajuste para o Isso. erro ali? Isso, calibra normalmente. A hora que ele parar de funcionar, ele realmente perde a sensibilidade. Ele não mantém mais, né? Isso. Aí tu vai perguntar para mim, quanto tempo dura, Luciana? Varia, tá? É para durar pelo menos uns 2 anos o eletrodo de flúor e de cloro. pH em torno de 1 ano, 1 ano e meio, chega às vezes até 2 anos, dependendo, né, da frequência de limpeza, né? Uma boa manutenção, ele chega a isso. Lá em Timbó, eles são bem cuidadosos, então eles fazem limpeza, fazem calibração, e eles estão com 5 anos já de durabilidade, que eu até achei bastante, sabe? É limpeza manual? É manual, é manual. O de turbidez, o de turbidez, ele tem uma válvula solenoide que ela pode ser programado e fazer uma limpeza de tempo em tempo de forma automática. Os outros é manual. O outro, antes. É manual com água, com pano? A limpeza que eu digo, ele faz uma descarga, né? Aí depois faz uma limpeza se for necessária. Como ele é cônico, ele faz isso, ele faz uma descarga automática. Sólidos, né? Aí tem que descartar. E daí, para manutenção, se precisar, né, manual, é só soltar aqui a porca e limpar. Bem fácil. E os sensores de água tratada é com água, com ácido? Normalmente só com água. Queria perguntar alguma coisa? Se eu fizer um jabá para vocês, eu ganho descontinho na próxima sonda? Você perguntou da durabilidade, né? Nós temos um sistema desses, só que com equipamento antigo, Max 5, funcionando desde 2019. As sondas de turbidez funcionam bem, esse sisteminha de alta limpeza é bom. As sondas de pH, elas duram para nós, já estão funcionando há 4 anos, e a de flúor funcionou por 3 anos com bom rendimento. Obrigada, Ricardo. Próxima vez, hein? Tá, obrigada. Acho que é isso aí, então, né? Isso aí. Obrigada.
Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Agradecer a CETECNO pela oportunidade de falar. Não sei se todos conhecem, mas a DuPont é uma empresa americana, química, e que tem dentro do seu portfólio a parte de Water Solutions, que a gente chama. Não é somente água, a gente trabalha com efluentes, com suco de laranja, com leite, várias aplicações, mas o nome do negócio se chama Water Solutions. É uma unidade de negócio que tem uma venda global aí de aproximadamente 1,5 bilhões de dólares. Temos mais de 30 tipos diferentes de indústrias. Como eu falei, não é somente a parte de água e efluentes, mas também outras tecnologias que podem ser aplicadas com membranas e resinas. Atendemos aproximadamente 110 países ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente tem a nossa sede em São Paulo, fica em Barueri, Alphaville, e também temos um laboratório de desenvolvimento e de serviço. Também fica em São Paulo, em Barueri. Porém, a gente atende aí todo o Brasil e toda a América Latina. Temos mais de 2.000 produtos. Claro que eu não vou comentar de todos hoje, mas é um pouco do cenário que a gente tem de tecnologias. Temos mais ou menos 2.300 empregados, 11 fábricas, não temos nenhuma fábrica localmente, todos são tecnologias avançadas, então não existe nenhum, nem do nosso, nem dos concorrentes, em termos de membranas e resinas aqui no Brasil. Temos 14 centros de pesquisa, como eu falei, um deles fica em São Paulo, é o nosso laboratório, e a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento global que fica na Espanha. Então, caso tenham interesse de conhecer em alguma viagem, podem entrar em contato comigo. A DuPont investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, aproximadamente 3% do que tem de vendas é investido em pesquisa e desenvolvimento, tá? Aqui é um pouco das nossas tecnologias, eu não vou comentar de todas, vou focar realmente nas membranas de ultrafiltração, que é o tema hoje, mas para que vocês saibam, a gente tem tecnologia de tratamento de efluentes, que é o MABR, que é uma tecnologia de tratamento de efluentes focado na parte biológica, então na remoção de carga orgânica e nutrientes. O MBR, o Carlos já adiantou um pouco, né? Então a tecnologia que acopla os sistemas de lodos ativados com membranas. A ultrafiltração, que aí é o tema, não vou entrar muito em detalhe. A osmose reversa e nanofiltração, também foi comentado pelo Carlos. É uma tecnologia para remoção de sais, então a gente pode trabalhar tanto em aplicações para remoção de sais em águas subterrâneas, de baixa salinidade e alta salinidade, água do mar e também efluentes de altíssima salinidade, inclusive pressões que podem chegar até 120 bar de pressão. Então já temos tecnologias para reduzir ainda mais as perdas, como o Carlos comentou, e tem tecnologia para chegar aí numa concentração de sais muito mais elevada e aproveitar cada gota possível de um efluente num sistema de reuso, tá? A DuPont também tem uma tecnologia que é um processo, na verdade, que é um sistema de CCRO, um circuito fechado de osmose. Então, a tecnologia que usa membranas para extrair o máximo possível de água em um único sistema. Então, também é uma tecnologia utilizada pela DuPont, fornecida pela DuPont. Resinas de troca iônicas é a tecnologia mais antiga do nosso portfólio. São resinas para desmineralização de água, remoção de sais, assim como as membranas. Porém, elas têm uma característica de ser mais seletivas. Então, em algumas aplicações, as resinas podem capturar alguns íons, alguns metais específicos com maior seletividade, comparado com as membranas que basicamente vão remover todos os sais dissolvidos. E por último, a tecnologia de EDI, que é eletrodeionização, essa tecnologia é mais focada, é um nicho de mercado onde você tem que remover basicamente todos os sais mesmo, basicamente você só tem moléculas de H2O, e aí é aplicado em aplicações farmacêuticas, indústrias termoelétricas e outras que utilizam caldeiras de alta pressão e que não querem utilizar produto químico, por exemplo, que é utilizado nas resinas e nas regenerações, tá? Bom, para falar da Ultra, um pouquinho de algumas formas que a gente trabalha, já foi comentado aí da teoria da ultrafiltração, o Carlos comentou, mas o sistema de ultrafiltração, basicamente, ele trabalha com a filtração dead-end, que a gente chama, ou sem saída, ou filtração com 100% de recuperação, em teoria, porque você tem aí o seu sistema produzindo água sempre, o que entra está saindo. Então você tem a perda depois
com aquela água que você utiliza, que você acumula dentro de um tanque, e essa água é utilizada tanto para as retrolavagens como as limpezas químicas. Então sempre a gente trabalha nesse conceito. Existem algumas aplicações muito específicas que existe a possibilidade de você fazer uma purga de rejeito continuamente, mas aí são aplicações mais específicas, realmente 99% dos casos a gente trabalha na filtração dead end que a gente chama, tá? Então basicamente esse é o conceito principal de operação de um sistema de UF. Mas também é importante saber a opção de design. Então quando a gente tem um sistema de ultrafiltração, a gente tem um fluxo operacional constante, mas uma saída variável. Por quê? No momento que você está lavando, você acaba reduzindo a sua vazão. Então por isso que a gente chama esse sistema aqui de fluxo constante. E para isso, você tem que ter um tanque, um filtrado, um pulmão, algum acúmulo de água para você manter a sua produção contínua, por exemplo, em casos onde você tem osmose ou mesmo para uma produção de água potável. Então tem que se tomar cuidado sempre no design, isso é muito comum nos editais de sistemas de ultrafiltração no saneamento, definir se realmente a vazão é constante ou se o fluxo pode ser constante, você consegue reduzir a vazão do seu sistema. Na prática a gente sabe que muitas vezes, mesmo as plantas que trabalham 24 horas, deveriam trabalhar 24 horas com vazão constante, no final do dia, às vezes, acabam reduzindo a sua vazão, né? Então, acaba sendo deste tipo, né? Então, você tem a ultrafiltração, em que você tem uma unidade de filtração que tem subdivisões, e essas subdivisões permitem que você tire um conjunto de operação, enquanto os outros continuam produzindo. Então, neste caso, esse tanque é um tanque somente para retrolavagem, não é um tanque de pulmão, que geralmente é maior para manter a produção constante. Então, esse é o primeiro ponto importante de se falar quando se fala de ultrafiltração, para entender realmente se você precisa de um tanque pulmão ou se você precisa de linhas reservas ou linhas em stand-by para manter a sua produção constante no seu sistema, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, tá? Sem problema. Bom, falando de portfólio, eu falei lá dos 2.000 produtos, aqui não são todos esses, mas aqui de ultrafiltração a gente tem basicamente 3 linhas de membranas. Eu vou falar um pouco sobre elas, né? Então a gente tem as membranas pressurizadas, submersas e integradas, e temos 2 tipos de polímeros, o PVDF, que foi comentado já anteriormente pelo Carlos, e a poliéster sulfona, que é o caso aí de vocês quando forem ver aí a planta de Campo Alegre. Então, a química da membrana, temos essas 2 possibilidades. O PVDF foi mencionado, inclusive, nas bombas, né? Um material bastante resistente a produtos químicos também, tá? Bom, o que são as membranas pressurizadas? São módulos onde, que são os mais tradicionais, inclusive, é o que a gente tem aqui em Campo Alegre, né? O sistema, você tem a bomba de alimentação, o seu pré-filtração, pré-tratamento, e você tem a membrana e o filtrado. Então, você precisa de uma alimentação, uma pressão positiva para produzir filtrado, e dependendo do tipo de membrana, você tem maior ou menor perda de carga. Então, esse tamanho dessa bomba é dimensionada de acordo com a vazão e também a necessidade de pressão que você tem para vencer a perda de carga na membrana e também, às vezes, na saída. Tem alguns projetos que você precisa de pressão na saída, e aí você precisa aumentar a pressão na alimentação e automaticamente você tem uma pressão na saída. Então, existem alguns conceitos de projeto que podem ser adaptados, tá? Dentre as linhas pressurizadas, a gente tem 3 tipos de membranas de 3 fábricas diferentes. Então, a gente tem a linha que era antiga Dow e Dupont Integraflux, Integratec, que a fábrica fica na China, é a membrana de PVDF. A membrana da Ing, que é a membrana que é utilizada aqui em Campo Alegre, de poliéster sulfona, que essa aqui é fabricada na Alemanha. E a membrana da Mencor, que é essa aqui, que é fabricada na Austrália. Então vocês podem perguntar, como que a gente decide qual membrana a gente trabalha? Então, como o Carlos comentou, tem vários parâmetros que a gente precisa, conceitos de projeto que a gente precisa para avaliar qual é a melhor tecnologia que se encaixa. Às vezes, as 3 são possíveis. Às vezes, uma delas tem uma melhor flexibilidade, tem um custo operacional, uma viabilidade técnica e comercial melhor. Então, nosso papel como fornecedor de membranas a partir dessas informações de vazões e qualidade de água, identificar qual dessas linhas a gente pode trabalhar com a melhor eficiência operacional, tá? Essa apresentação vai ficar com vocês, tá? Então não se preocupem muito com os números, né? Mas só para vocês entenderem, então as membranas de PVDF módulos Integratec,
Essa é a membrana que a gente tem maior base instalada aqui no Brasil. Temos mais de 2.000 membranas instaladas com essa tecnologia, tanto na área de saneamento como na área industrial. E é uma membrana de PVDF, como eu comentei, é uma membrana que tem poros de 30 nanômetros, aproximadamente, de fora para dentro, então ela é mais resistente à quantidade de sólidos mais altos. E a gente tem membranas de 51, 77, 55 e de 100 metros quadrados. Essa é uma membrana nova, a gente está introduzindo no mercado, é uma membrana de alta área, que tem as mesmas dimensões da de 77, porém tem mais área efetiva. Então ela consegue ter aí uma maior produtividade com a mesma área comparado com as versões anteriores. E dentre as nossas membranas da linha Integratec, a gente tem tantas membranas de grau industrial como grau potável. As membranas Mencor e Ing, elas não têm essa diferenciação, mas nessa linha a gente tem. Então tem membranas que são utilizadas para efluentes, água de processo que não necessita de certificação de água potável, e as membranas que não têm esse G na frente são as membranas que têm certificação com água potável, né? Então isso é importante aí na decisão do módulo, quando a gente está trabalhando com o projeto, exatamente para entender melhor o uso final da água, para você ter aí uma membrana que tenha certificação, inclusive. Tá? As membranas Mencor são membranas que variam de 22 até 67 metros quadrados. Elas são um pouco diferentes das tradicionais, elas basicamente como se fossem cartuchos. Então as membranas elas ficam dentro das carcaças e elas são removíveis. Então essas membranas estão um pouco mais parecidas com um filtro cartucho, porém é uma membrana também. Ela tem um poro aí de aproximadamente 40 nanômetros e também é de PVDF de fora para dentro. Tá? Então, dependendo do caso, como eu comentei, se é uma linha de PVDF, a gente tem essas duas opções que eu mostrei. Quando a gente vai para a membrana de polietilsulfona, que é o principal foco aqui, com Campo Alegre, a gente tem diferentes tipos de fibras. Aqui o que vocês têm aí na mesa de vocês é a membrana de 0,9. Essa daqui que tem 7 capilares, tá? Então essas membranas têm 7 capilares, vocês conseguem ver aqui, e cada capilar tem um diâmetro de 0,9 milímetros. Então essa tecnologia, ela é de dentro para fora, inverso das outras, né? Você tem o tamanho dos capilares sendo ajustado para você definir o tamanho e a área ativa do seu módulo, né? Então, a tecnologia, vamos dizer, 80% dos projetos utilizam a membrana de 0,9, porém a Dupont lançou, ano retrasado, uma nova membrana de 0,7, que é essa membrana aqui, que tem capilares de 0,7 milímetros e consegue ter uma área ativa muito maior, porque você consegue ter ali 19 capilares em um único sistema de fibra de membrana, tá? Então, todas elas possuem o mesmo tamanho de poro, né, de aproximadamente 20 nanômetros, e são de polietilsulfona de dentro para fora. O que vai acontecer é que você vai ter diferentes tamanhos. Aqui a gente tem mais tamanhos disponíveis de membranas, tá? Então tem membranas desde 38 até 80 metros quadrados, que são as membranas tradicionais, de 0,9. Tem membranas menores de 1,5 milímetros, por exemplo, essa aqui, ó. Essa é uma membrana que é utilizada para altas cargas de sólidos. Então, algumas aplicações onde você tem uma alta carga de sólido, você tem um capilar maior, permite aí você trabalhar com uma melhor eficiência nesse sentido. E por isso, algumas dessas membranas têm uma área menor, por exemplo, 25 metros quadrados, porque exatamente o capilar ele ocupa mais espaço do que os outros capilares. A Dupont também tem algumas linhas específicas com a linha da Ing, que são um pouco diferentes. A gente tem membranas que vão em vasos de pressão, muito similares à osmose. São encaixadas dentro de vasos e são utilizadas aí principalmente em plantas de grande porte na área de dessalinização, porque elas conseguem ocupar uma menor área, porque você consegue fazer skids muito altos de membranas, assim como os de osmose. Porém, também temos sistemas pequenos, tá? A gente tem membranas de ponto de uso ou ponto de entrada, que são membranas aí de 4, 6, meio metro quadrado, que são sistemas bem pequenos, que podem ser utilizados em sistemas, e vocês forneceram já alguns sistemas com esse tipo de membrana, né? Isso, exato. Exatamente. Então, esse ponto de uso é alguma aplicação de você tem o uso final, o ponto de entrada que é exatamente nas residências. Então, você pode usar ela como uma filtração adicional para garantir que a água que tenha na sua torneira tenha aí uma passagem ainda por uma membrana de ultrafiltração, tá? A Dupont também lançou
essas tecnologias de membrana, como eu comentei há 2 anos atrás, que é a nova linha MB Pro, que são as membranas de 19 capilares que eu comentei. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com maior área. A membrana tem a mesma dimensão, porém, internamente, ela tem a maior área ativa. Então, por exemplo, a membrana de 60 metros quadrados, que é a membrana que é em rack, que cabe dentro de um container, ela agora, com essa nova fibra, ela consegue trabalhar com 82 metros quadrados. E a membrana de 80 metros quadrados, vertical, passou a 95 metros quadrados. E aquela horizontal que eu mostrei passou de 55 para 64. Então a ideia é reduzir ainda mais o espaço ocupado dos sistemas de ultrafiltração com membranas que têm maior área ativa, tá? A segundo tipo de membrana são as membranas submersas. Aí tem a parte de MBR, que eu vou falar também um pouquinho, mas tem as membranas de água também. Então, algumas aplicações, o uso de membrana submersa é mais adequado. Então, em alguns processos onde você tem uma quantidade de sólidos muito elevada, ou você tem a necessidade de fazer retrofit de tanques existentes, a ultrafiltração submersa é uma boa alternativa, tá? Ela tem o mesmo princípio de membranas, porém são sistemas que ocupam um espaço até menor em alguns casos e tem a bomba no sentido contrário, né? Um filtro de uma ETA convencional poderia usar esse sistema. Isso, exatamente, que é isso aqui, né? Então, aqui você tem a fibra, o módulo, os racks, eles vão dentro do tanque. Só que também você pode pegar um fio de areia, então aqui é uma representação de um fio de areia, em que você tem, numa mesma área de um filtro de areia aberto, você conseguiria colocar somente essa área de membranas e você teria todo esse espaço livre para equipamentos, ou mesmo até aumentar a capacidade se você tiver clarificação suficiente. Então, ocupa muito menos espaço e pode servir para retrofit de ETAs convencionais, tá? Principalmente nos casos em que você já tem uma água clarificada, já tem boa qualidade, e você quer expandir e não tem área. Então, você aproveita essa área desse tanque aberto e coloca as membranas para trabalhar numa taxa muito mais alta do que um filtro de areia, por exemplo, tá? Então aqui essas são as membranas, a gente tem membranas de 23 até 42 metros quadrados, igual as membranas anteriores que eu mostrei de PVDF de 40 nanômetros, porém numa configuração diferente, similar a um cartucho também, só que isso vai dentro do tanque. É muito similar ao sistema de MBR que o Carlos mostrou, só que essa membrana é para água, tá? Então ela tem especificação de certificação para água potável também, tá? Tem um mínimo? Ah, não, o máximo tem uma tabela que eu vou passar para vocês, os diferentes tipos, porque se eu falar de uma, não é aplicado para todos. Então, cada classe de membranas tem um valor específico de limitação de qualidade de entrada, eu vou passar também, tá? Bom, o outro tipo de membrana submersa é o MBR. O Carlos já comentou, mas é importante mencionar aqui que para chegar numa qualidade similar a um sistema de MBR, além da decantação, como o Carlos comentou, você precisaria ainda de uma filtração, porque você não tem uma barreira física aqui depois do seu decantador. Então, mesmo um lodo ativado, ele nunca vai dar uma qualidade similar ao MBR, porque ele não tem etapa de filtração. Então, se você quer comparar em termos de qualidade, realmente você precisa ter uma etapa de filtração posterior, que inclusive pode ser uma UF, tá? Tem muitos projetos de clientes que têm um sistema convencional de tratamento, pode ser um lodo ativado, um SBR, qualquer tipo de sistema biológico, e aí você pode colocar uma UF na frente. Então, muitos projetos de reuso vêm nesse sentido, quando o cliente já tem uma ET e ele quer fazer um polimento. Aí ele pode colocar uma ultrafiltração pressurizada ou até submersa como polimento final, mas em muitos projetos do zero já tem se utilizado o MBR. Então já do início você já projeta o sistema para trabalhar com membrana de MBR, porque aí você não tem o decantador, você tem um sistema mais compacto e consegue aí uma qualidade muito superior. Então a gente tem visto muito essa aplicação dessa tecnologia, inclusive aqui em Joinville, aqui perto, Águas de Joinville já tem um MBR aqui, que é um projeto de 90 litros por segundo, a ET Vila Nova. É um projeto que é para descarte, mas essa água com certeza seria perfeita para um reuso, né? Que neste caso o descarte era restritivo por causa da questão de qualidade, em termos de nitrogênio e fósforo, por causa do corpo receptor. Mas o MBR já vem sendo utilizado, inclusive, no saneamento, exatamente pensando na melhoria da qualidade dos corpos receptores, mas também já pensando no reuso. Onde que a gente pode aplicar o MBR?
o MBR, ele, como eu comentei, não vai ser em todos os casos que ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, se você compara um sistema aqui, o caso é o lodo ativado, tá, com MBR. Se você não tem restrição de nitrogênio nem de fósforo, não vale a pena, ele fica mais caro, tanto em custos de investimento como custos operacionais. Agora, quando você passa, por exemplo, para o caso onde você precisa de remoção de nitrogênio e fósforo, aí você já tem até o MBR com custo menor. Então, vai caso a caso, dependendo da sua necessidade, onde você pode utilizar. Claro que se a gente fala de reuso industrial, aí com certeza o MBR é a melhor tecnologia, porque ela já garante aí, além da remoção biológica de nutrientes e de carga orgânica, também tem uma filtração. Essa filtração, ela exige um pré-tratamento ou a própria membrana já tem uma capacidade? Ela exige um pré-tratamento. Então a CETECNO tem os pré-filtros para o F, também tem as peneiras. Então peneiras são utilizadas aqui. Assim como no tratamento convencional de lodo ativado, você tem aquelas peneiras estáticas, peneiras rotativas. A diferença é que no MBR você precisa de uma abertura muito menor. Então geralmente os projetos têm saído com 1,5 milímetros as aberturas dessas peneiras, e a gente recomenda no máximo 2. Enquanto em projetos convencionais você tem alguns milímetros, 10 milímetros. Então, o processo de pré-tratamento em termos de material grosseiro, ele é mais fino também, assim como na UF. Tá? Outro cenário onde o MBR se encaixa bem é quando a gente tem valores muito restritivos de fósforo. O que acontece? O fósforo, muitas vezes você não consegue chegar nos parâmetros de legislação de descarte somente com a parte biológica. Você tem que adicionar coagulante e algum produto químico para precipitar. Com o MBR você consegue aí trabalhar com valores abaixo de 0,05 de fósforo se for necessário. Então, casos onde você tem uma restrição de fósforo, também é uma boa alternativa utilizar o MBR. Tá? Então aqui é o sistema, o Carlos já mostrou como é de baixo, aqui vamos colocar ele vazio, né? Então você tem o ar de forma contínua, ele cria um pulso aqui embaixo, e você tem o seu permeado sendo coletado a todo momento. Esse dispositivo é o que cria aquela forma geométrica ali de aeração, e é um pulso que vai de 3 a 6 segundos. Então a gente mantém a todo momento essa membrana sendo aerada para manter ela limpa, na medida do possível. Claro, está dentro de efluente, ela não está limpa, né? Mas para ela não comatar com o tempo, tá? E o que a Dupont fornece em termos de portfólio? Então a gente tem os módulos, né? A gente tem módulos de 15, 40 e 50 metros quadrados. Essa é uma inovação desde o ano passado. Então este é o módulo em si. E depois a gente tem as configurações. Então a gente tem kits, que são projetos pequenos de 1 a 2 membranas, por exemplo, em prédios comerciais, residências, condomínios que têm uma necessidade de reuso, dá para trabalhar com esse tipo de sistema. Para os sistemas maiores, aí a gente já trabalha com racks, que são os tradicionais, né? Então, assim como na UF a gente tem aqueles racks, aquelas linhas, a gente também tem para o MBR, que variam desde 5 até 24 membranas, e também temos membranas de substituição de sistemas existentes. Então, clientes que já têm MBR também têm a possibilidade de substituir de um outro fornecedor por membranas da Dupont, sem ter que fazer mudanças drásticas na parte física, tá? Então, essa é a linha de produtos que a gente tem, o princípio de funcionamento é o mesmo, e como eu comentei, o principal tema agora com o MBR é a questão do reuso. Tá? Muitas vezes, alguns projetos, principalmente no saneamento, estão pensando no tratamento para descarte. Mas no final, o efluente é tão bom que o cliente acaba buscando potenciais usuários. Né? Então, principalmente em ETs, onde você tem polos industriais próximos, é bastante vantajoso avançar por um MBR, exatamente porque você pode criar uma receita a partir do tratamento desse efluente com reuso, e não somente com MBR, né? Como o Carlos comentou, em alguns casos você tem a osmose depois para reduzir a salinidade, isso pode trazer uma qualidade de efluente muito superior. As aplicações, a gente trabalha desde a parte industrial, como foi o caso da têxtil, a parte residencial e comercial, que são sistemas menor porte, em prédios, em condomínios, shoppings, e a área de saneamento, né? Então tem plantas aí de diferentes tamanhos ao redor do mundo. As plantas não têm tamanho mínimo ou máximo, são sistemas modulares, então tem plantas de 4.000 metros cúbicos por hora e tem plantas de 1 metro cúbico por hora. Então, dependendo do tamanho da ET de saneamento, você tem diferentes tamanhos.
Os sistemas residenciais sempre são pequenos, né? Então geralmente trabalho com vazões pequenas. E na área industrial tem de tudo, né? A gente tem tratamento na indústria de alimentos e bebidas, óleo e gás, lixiviados, que é o churume, por exemplo, farmacêutica, papeleira. Então são aplicações de diferentes tipos de material orgânico que estão presentes no efluente industrial, que, claro, trabalham num conceito de projeto um pouco diferente de um saneamento. Saneamento, você tem ali basicamente seu caixa de areia, remoção de gordura, seu peneiramento e pronto. Já no industrial, muitas vezes você precisa de uma remoção de óleos e graxas, um flotador, um físico-químico, porque você tem outros contaminantes que podem contaminar a membrana. Não é somente a parte orgânica e de nutrientes tradicional que a gente tem, tá? Indo para a terceira série de membranas, a gente tem os módulos integrados. Já comentei com vocês que a gente tem membranas em vasos, né, esses sistemas que parecem sistemas de osmose. Mas também a gente tem uma nova tecnologia, relativamente nova, né, para a parte de água em plataformas de petróleo já tem algum tempo. Então a Dupont desenvolveu um sistema em vasos, então são vasos pressurizados, onde as membranas, aqui sim, basicamente são cartuchos de membrana dentro desse vaso, e esse sistema permite você ter uma área ocupada ainda menor. Então a gente sempre fala que a ultrafiltração é muito utilizada em projetos onde você não tem muito espaço. Essa é a tecnologia que ocupa menos espaço no portfólio, tá? Então, por isso ela foi desenvolvida para plataformas de petróleo. Plataformas de petróleo precisam de água de injeção, e elas precisam de um pré-tratamento das membranas, e isso precisa aí de uma ultrafiltração. E a ultrafiltração é utilizada em vasos porque ela consegue ter um tamanho muito mais compacto. Então é um tipo de sistema desse tipo, né? Então você tem vários vasos pressurizados e as membranas ficam aqui dentro. É o mesmo sistema tipo PVDF tradicional que a gente tem das membranas, porém está numa configuração de vasos. Então a tecnologia que a gente está trazendo para a terra firme, tá? Não é somente em plataformas, porque a gente vê potencial em muitos retrofits de plantas ou expansões de plantas onde você não tem espaço. Muitas ETAs convencionais têm os decantadores, aqueles filtros, e deixam um espaço adicional para uma ampliação. Mas muitas vezes o crescimento populacional é tão grande que você não consegue, naquele espaço ali, aumentar com o convencional a vazão que você necessita. Então a gente tem visto alguns projetos onde o vaso pode ser uma alternativa. Outra aplicação também é quase como a concorrente do container, que são sistemas móveis. Então esses vasos também podem ser transportados de local a local e também podem utilizar o mesmo conceito de um sistema de móvel de ultrafiltração para você facilitar a movimentação dele. Então geralmente é um vaso e um skid onde tem o seu parte de químicos, dosagens e bombas que pode ser facilmente transportado. Grande vantagem desse sistema é que em uma pequena área você consegue um vaso de 2,5 metros, com quase 5 metros de altura. Claro, ele tem uma altura grande, mas ele pode chegar até 90 litros por segundo um único vaso. Então ele consegue ter uma área bastante compacta exatamente pela configuração em vasos. O segredo não é aumentar a área da membrana, e sim a configuração, basicamente, em colmeia do seu sistema de vasos, tá? Então essa é outra tecnologia que a gente tem no nosso portfólio também, tá? Aqui, mostrando como funciona o sistema. Então você tem uma passarela aqui, as tubulações embaixo. Esse é um sistema em uma barca, é uma dessalinização num barco que fica diretamente no mar. Então você tem ali o sistema de osmose para remover os sais e o pré-tratamento é a osmose, é a ultrafiltração em vasos, exatamente porque ela consegue trabalhar no mesmo princípio do sistema tradicional, como eu comentei, porém com um sistema muito mais compacto e que pode ficar ao ar livre, né? Então não precisa de uma cobertura, por exemplo, porque as membranas estão protegidas aqui dentro do vaso. Tá? Aqui são os racks, né? Então a Dupont pode fornecer tanto as membranas individuais como os racks, né, construídos. Esses racks são muito utilizados em plantas fixas, né? Então você tem grandes quantidades de módulos. Não faz sentido você fazer muitas conexões, construir localmente. Então a Dupont pode fornecer já o sistema, mas o restante, bombas, válvulas, instrumentação, aí a CETECNO que consegue consolidar tudo isso em uma única planta. Tá? Então esse é um exemplo, né? Então aqui a gente tem com 8 módulos, aqui com 10 e aqui com 36. E a gente pode chegar até 120, colocando eles em linhas. Então vão colocando mais linhas. É diferente daqui do conceito de Campo Alegre, que são 2 linhas separadas. Aqui não, aqui é um único conjunto. Em todo esse conjunto, ele é lavado de uma vez, ele faz a limpeza química de uma vez. Claro que são plantas grandes. Essa tecnologia está sendo utilizada em 2 grandes plantas. Uma está em fase final de construção, que é a unidade da SEDAI de Xerém, a planta de 1.300 litros por segundo para fornecer água potável.
e a nova, que é a SEDAI Rio do Ouro, que também é de água potável da SEDAI, que vai tratar 1.600 litros segundo, que vai ser ampliada para 1.800. Então são plantas de grande porte. Essa de Rio do Ouro vai ter 960 membranas instaladas, dividida em 10 conjuntos de 96. Então são plantas de grandíssimo porte e que são utilizadas aí para a produção de água potável. Tá? Bom, o tipo de fibra já foi comentado, né? Então, de dentro para fora para dentro, não vou entrar muito em detalhe. Todo esse material vai ficar disponível para vocês, inclusive maior, tá? Eu até falei pro Carlos, tem algumas que estão escondidas, senão eu ia ficar a tarde inteira falando. Então, eu deixei, depois vocês vão ter o material completo, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor, tá? O poliéter sulfônico que eu comentei. Questão de qualidade. Sempre a gente vai trabalhar com turbidez menor que 0,1, tá? Inclusive, isso é o padrão da portaria. Na portaria, na revisão 888, a gente já tem esse limite específico para a membrana de 0,1 NTU. Tá? Então, é muito importante a garantia da integridade da membrana, né, a proteção da membrana, porque se essa membrana rompe, ela vai acabar permitindo a passagem de sólidos ou mesmo de patógenos, que vai acabar influenciando aqui na turbidez de saída. E também tem alta remoção de bactérias e vírus. Como o Carlos comentou, basicamente o cloro que você dosa na saída é para garantir o residual. Não é para inativação de bactérias e vírus, porque a própria membrana aqui, por exemplo, log 6 é 99,9999% de remoção de bactérias, criptosporídeo, giardia e alguns outros patógenos. Então, as membranas são exatamente certificadas, principalmente NSF, que é global, mas tem outras em outros países, mas NSF globalmente ela certifica essas membranas para garantir que você tenha a compatibilidade da membrana, que não vai lixiviar nenhum material que não seja adequado para a potabilidade, e também vai garantir que você tenha aí uma remoção elevada de patógenos. Cheguei na tabela. Aqui, mais ou menos, o que a gente trabalha em termos de típicos e máximos, mas a gente tem os picos, então nem sempre, às vezes a gente está conversando, eu e o Carlos, sobre um projeto, às vezes tem um pico maior, aí você vê que é um pico curto, então você consegue manejar, baixar a vazão, ou trabalhar com uma retrolavagem mais frequente, mas basicamente tem as mudanças com sólidos, né? Por exemplo, para as membranas de poliéter sulfona, que são as de diferentes capilares, as membranas de 1,5 conseguem trabalhar até com 500 de sólidos, então a quantidade de sólidos é muito elevada. Claro que quanto mais sólidos, mais perdas você vai ter. Não quer dizer que você não vai ter comatação da membrana, mas ela suporta. Por exemplo, se você colocar 500 nessa aqui, ela vai entupir tão rápido que você não vai ter tempo de produzir água para limpar. Então a diferença é que ela suporta, mas sempre você vai ter uma carga de sólidos maior e mais retrolaváveis. Por isso os conceitos de projeto com pré-tratamento são adequados, né? Mas se tiver mais sólidos, ela opera até. Sim, exato. Isso que eu comentei. Isso que eu comentei. Caso a caso a gente pode avaliar. Se falar com 700, dá. Se é um período curto, às vezes tem clientes que inclusive tem uma ETA convencional que para de captar, porque está vindo lodo, né? Então você nem para, nem trabalha. A gente tem um cliente igual no Rio de Janeiro, teve uma época que eles estão com um sistema em container e aí deixaram com 1.000 de turbidez, aí tiveram que abrir todas as tubulações, filtros para lavar, porque tinha lodo dentro do sistema. Então não é mais uma questão da membrana suportar ou não. Até o sistema não consegue comportar. Então, acima desses limites, a gente pode avaliar se tem essa possibilidade ou se realmente vale a pena desligar, aguardar, ou se realmente é algo contínuo, aí sim um pré-tratamento, como já foi comentado, é importante. Uma coisa importante também, óleos e graxas. É veneno para as membranas, né? Então a gente trabalha idealmente com 0, dá para aceitar até uns 2 ppm. Principalmente se for óleos vegetais, de origem vegetal, animal. Agora, se for um óleo mineral, óleo pesado, aí sim, esses entopem membranas. Aí a gente recomenda, neste caso, por exemplo, um flotador, algum sistema de remoção de óleos e graxas prévio. A gente já teve problemas de plantas de UF que tiveram contaminação de óleos e graxas por causa do bombeamento. Então, a bomba tinha um sistema de lubrificação com óleo, o óleo acabou vazando e chegando na membrana. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Tamanho de partícula, aí entra bastante a ser técnico com os pré-filtros, né? Então, os sistemas precisam de remoção de sólidos previamente para você não danificar as membranas. Então, é mandatório, por garantia das membranas, tá? Você ter um pré-tratamento, um pré-filtro que suporte esse tamanho de partícula e que seja retrolavável. Não faz sentido você colocar um filtro que seja manualmente limpo
com um sistema automático de limpeza. Claro, como o Carlos comentou, em alguns casos você tem um caso específico, você tira aquilo e lava, mas continuamente esse sistema tem que trabalhar automatizado também, tá? O pH, a gente tem várias faixas de pH. pH geralmente não é um problema para as membranas na operação contínua, mas na limpeza a gente tem limites. Então, as de poliéter sulfona trabalham entre 1 e 13 e as de PVDF entre 1 e 12, tipicamente. Então, é importante, quando se prepara a solução química, avaliar essa limitação. A temperatura também geralmente não é um problema na maior parte dos casos, mas se você tem uma água subterrânea, alguns poços em São Paulo, por exemplo, tem que ter uma redução de temperatura, por exemplo, por causa da profundidade do poço, mas geralmente até 40 graus é sem problema. A pressão de alimentação, eu comentei lá atrás, aí depende muito da membrana, mas geralmente 2,5 é suficiente, mas tem alguns casos que você precisa de uma pressão maior na saída, aí você tem que aumentar um pouquinho a pressão na entrada. E as membranas suportam até 5 bar, nessas de poliéter sulfona, e até 6 bar em PVDF. Exceto nos casos de vasos, aquele sistema de vaso que eu comentei, aí não tem limite de pressão, aí quem limita é o vaso. Então, quando você tem sistemas de alta pressão, clientes que não querem uma elevatória de água tratada, ele pode colocar 10 bar, contanto que o vaso suporte os 10 bar, porque aí ele vai ter pressão suficiente. O que vai importar é a perda de carga, que é essa perda de carga aqui, 1,5 para as membranas de poliéter sulfona e 2,1. Então, isso é o monitoramento que vocês vão ver lá na planta, que é o crucial para você garantir que a membrana esteja limpa. Então, você controlando essa perda de carga, que é a frequência de limpeza, de retrolavagem, limpeza química, que vai manter aquela perda de carga baixa e a membrana limpa, que vá operar adequadamente. Cloro. Muitos projetos que têm cloro elevado, a poliéter sulfona não é recomendada, porque ela tem uma limitação de cloro na entrada de 0,2, enquanto aqui na de PVDF pode chegar a 200. Claro que ninguém usa 200 de cloro, mas tem essa possibilidade. Então, todo projeto que tem uma pré-cloração, a pré-oxidação para metais, aí sim a gente usa PVDF. Caso não tenha, aí a cloração não é um problema. Mas também pode-se utilizar cloro na limpeza. Então, por exemplo, nas de poliéter sulfona, você pode usar isso em choque para limpar, sanitizar o sistema. Mas continuamente na entrada não é recomendado. Tá? Então, esse é um resumão aqui do que você pode alimentar. Fora desses parâmetros, como eu comentei, ou é pico curto, que você consegue baixar a vazão ou retrolavar mais, ou realmente você tem que colocar um pré-tratamento. Tá? As limpezas químicas, aqui são os produtos puros, né? Aqui não vou entrar nos formulados, que tem muitos, né? Aí o Carlos já comentou, então geralmente HCl, ácido cítrico, oxálico são os mais utilizados, né? O HCl é mais forte, então a área industrial tem essa preferência, mas pode ser utilizado em qualquer aplicação. Ácido cítrico muito utilizado no saneamento, porque ele é grau alimentício, é mais fácil de manusear. E também remove óxidos metálicos de ferro, manganês e outros metais. O ácido oxálico também funciona, mas ele é tóxico. Então muitos clientes acabam não utilizando. E na limpeza, aí, isso para PVDF, tá? Desculpa, eu esqueci de mencionar. Você tem a limpeza com hipoclorito e soda, para garantir uma melhor limpeza do sistema. Nas limpezas de poliéter sulfona, a gente já tem, por exemplo, aqui os surfactantes, até foi comentado pelo Carlos. Então, em alguns casos, você tem alguns produtos adicionais que você pode utilizar para limpar a membrana, peróxido, EDTA, alguns outros produtos que podem ser utilizados, dependendo da característica de água bruta. Então, o que vai definir o produto químico que você vai utilizar, primeiro, é a compatibilidade com a membrana, e segundo, o que você tem na sua alimentação. Se você tem problemas com ferro, você vai sempre escolher como primeira alternativa ou segunda ácidos orgânicos, que é o oxálico ou cítrico. Agora, se é algo mais inorgânico mesmo, como precipitações, aí você tem que usar um ácido forte como o HCl, por exemplo. Então, isso que vai definir aí os produtos que você vai utilizar. E também, como foi comentado anteriormente, o processo. O sistema de SIP ele é um circuito fechado com tempo de molho muito longo. Enquanto os sistemas de limpeza mais frequentes, aqueles de 1 a 2 vezes por dia, são dosagens em linha, um tempo de contato curto e depois você inicia novamente. Então, o SIP é um procedimento que demora horas, então a gente tende a estender o máximo possível, porque é um tempo que ele vai ficar parado sem produzir aquela linha, né? Você não vai parar a planta toda. Então, por isso que a gente tem que definir se o projeto vai ter um stand-by ou não, exatamente para entender isso. Tá? Tem algum limitante de concentração para aplicação de peróxido? Peróxido aqui nas membranas de poliéter sulfona e PVDF é basicamente o mesmo valor de cloro, tá?
Então, as membranas de PVDF, quando tem peróxido, a gente prefere. Até aqui no contínuo, tem clientes que têm usado peróxido. É que o peróxido é difícil porque, às vezes, você tem presença de metais e ele catalisa a oxidação. Então, em teoria, é mais arriscado utilizar pellet sulfônico. Mas se for só o peróxido, dá para você utilizar em alguns casos. A Compesa, por exemplo, no Pernambuco, tem utilizado isso. Que ela queria reduzir a cor, matéria orgânica da água, e aí não podia colocar cloro por causa da membrana. Então, ele colocou peróxido. E aí, nesse caso, funcionou porque não tinha concentração elevada de metais, mas aí tem que tomar cuidado com isso, mas dá para trabalhar principalmente com as membranas de PVDF. Tá? Aqui, esqueci que tinha esse. Aqui os valores, né, então, até 200, basicamente os mesmos valores, como eu comentei, e aqui na poliéter sulfona, os valores são similares, como eu comentei, né, aqui nas duas. A diferença é que o peróxido não depende do pH, o cloro depende do pH, então o pH tem que ser acima de 9,5 para você usar o cloro na membrana de poliéter sulfona, porque aí é onde você tem um menor dano à membrana. Então aqui tem que tomar cuidado com o pH também. Tá? Mas pode ser utilizado permanganato, dióxido de cloro. O ozônio realmente que a gente não recomenda, que ele é um oxidante muito forte. Ele vai acabar atacando a membrana. Claro que se você tiver um tratamento com ozônio e não tenha residual indo para a membrana, aí não tem problema. Ele vai ser consumido e não vai chegar na membrana. Mas a gente tende a evitar ozônio, por exemplo. Tá? Bom, falando de operação, todos os projetos aí, como o Carlos comentou, a ideia de sistemas é ter essa automação, esse monitoramento. O operador não tem uma operação em si, manual, e a Dupont tem aplicativos online, que chama FTnorm Pro, que serve para você colocar os dados operacionais, normalizar pela temperatura, e você consegue avaliar se sua membrana está sujando mais ou menos. Então, é uma forma de você ver graficamente como que está a sua eficiência da operação da sua ultrafiltração. E por fim, a gente tem também os softwares, né? Então o Software Wave, que é uma tecnologia da Dupont que permite o cálculo de membranas de ultra, resina, osmose em um único software. Então, para quem dimensiona equipamentos, essa ferramenta está livre, é aberta externamente e auxilia aí para... Basicamente é daqui que começa o projeto, né? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa de todos aqueles parâmetros que o Carlos passou. E aí, a partir desse software, a gente vai definir quantas membranas são, a vazão, os químicos utilizados, os consumos, e a partir daqui nasce o projeto, vamos dizer, básico de um sistema, e aí depois parte para o detalhamento e a parte construtiva. Mas o software está aberto para vocês, caso tenham interesse, então no nosso site tem a disponibilidade desse material. Tá? Treinamento. Como eu não tenho a tarde inteira para falar para vocês de todo o portfólio, aqui tem também cursos gratuitos online, tá? Então aqui no nosso link aqui tem todos os webinars que a gente fez. Na pandemia a gente fez um monte, todo mundo fez webinar na pandemia, então todos eles estão gravados aqui. Então caso queiram entender um pouquinho melhor sobre ultrafiltração, por exemplo, aqui está em espanhol, tá? Mas tem em português e inglês. Aqui era resolução de problemas, limpeza e normalização e módulos de operação. Então um treinamento só de como usar o Wave. Então todos esses treinamentos estão disponíveis aí para vocês externamente também. Tá? A era da IA, né, inteligência artificial, no nosso site também já temos a IA, então, apesar de ter o link aqui, quando você entra no site da Dupont de Water, já tem lá a Minerva, né? Então, um sistema que você coloca perguntas e ele vai responder com base nos nossos documentos. A gente tem documentos, manuais e outras informações que estão dentro do site, mas às vezes é difícil de achar. Claro, essa pergunta é simples, mas o que é osmose reversa? Então ela vai buscar dentro dos nossos documentos, vai criar aqui como se fosse o chat GPT e vai dar aqui as referências, né? Então os documentos de onde ela tirou essa informação. E aqui vai estar disponível. Então para alguma consulta rápida que você precise, a inteligência artificial está ajudando para encontrar informação, tá? Ela não busca no Google, tá? É só dentro dos nossos documentos exatamente para garantir que seja um material uniforme adequado às nossas tecnologias, tá? E finalmente, eu comentei para vocês, a gente tem o laboratório, esse é o laboratório que fica lá no nosso prédio em Alphaville, em São Paulo. A gente consegue analisar resinas de troca iônica, autópsia de membranas, tanto de osmose como ultra, e também desenvolvimento de aplicações. Então, em alguns casos, o cliente, tem uma água com contaminante cromo. Ele manda para a gente pode passar por uma resina, por exemplo, específica, a gente testa e o cliente valida se aquela resina pode ser utilizada ou não. Claro que não é um teste
contínuo, né? Mais o teste quantitativo, qualitativo, mas depois isso pode favorecer você fazer um teste de maior porte e validar a tecnologia, assim como a CETEC faz em alguns casos. Então, aqui no desenvolvimento de aplicações a gente tem também, tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, eu sei que vocês estão ansiosos para ver Campo Alegre. Aqui está o meu contato, depois, como comentei, a apresentação vai ficar disponível para vocês, muito mais completo, eu tirei alguns aqui, mas fica à disposição e qualquer dúvida que vocês tenham hoje, ao longo do dia e depois aí das visitas, a gente pode conversar, tá bom? Beleza? Perfeito. Vamos ver lá, com certeza vai ter na planta.